Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Viver como Espírito Eterno. Nós que estamos vendo tantos filhos, tantos parentes mortos repentinamente nas estradas, tantos deles internados na toxicomania, às vezes em processos irreversíveis durante a vida física, e, no entanto, não estamos sem esperança, porque temos Deus, a imortalidade. Ele nos criou para sermos imortais, e a doutrina espírita nos amplia a crença, nos dá uma nova visão do Cristo, o nosso amigo eterno, Chico Xavier. As palavras de Chico Xavier são como drages de esperança ao nosso coração sofrido pelas amarguras da vida. Apesar de todas as provas que nos visitam o caminho, como a dor da partida repentina de uma pessoa querida, nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. E por isso, nos sentimos esperançosos de que todas as dores um dia cessarão, que os problemas que não puderem ser solucionados nessa existência serão equacionados mais tarde no mundo espiritual ou em uma próxima existência. Deus é o nosso Pai amoroso que continua nos amando, sobretudo quando estamos na pior fase da nossa vida. É nessa hora que o Pai está ao lado do Filho, é no momento em que o Filho está em perigo, arruinado, doente e desesperado que Deus não desgruda dele. Pode lhe faltar tudo, mas Deus não lhe falta. Chico nos lembra também de que temos a eternidade. Perante ela não há problema insolúvel, pois tudo se resolverá a seu tempo. A lição que hoje não conseguimos aprender será repetida quando retornarmos ao corpo para novas experiências evolutivas. A convivência que hoje se interrompeu abruptamente, mais tarde retomará o seu curso nas infinitas moradas da casa do Pai. A doença que aniquilou o corpo apenas projetou o espírito mais saudável nas dimensões do mais além. Perante a eternidade, a palavra morte precisa ser novamente conceituada. Morte não é fim, apenas passagem para uma nova vida. Não é um adeus, apenas um até breve. Nossos entes amados não são como objetos que se perdem. São almas que viajam, cedo ou tarde, para as dimensões espirituais onde continuam vivos em constante processo de crescimento, sem que os laços de amor que nos uniram fossem rompidos. Os que partiram continuam na vida, mas não nos deixaram, porque quem ama sempre estará na memória do nosso coração, à espera do dia do grande reencontro. Então essa página vem falando da importância de a gente se olhar como espírito eterno. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de dores, de sofrimento, seja por uma doença, seja por a perda de um ente querido, nesses momentos a gente precisa ter a certeza absoluta de que Deus está do nosso lado, que Ele está ali nos amparando e que aquela dor que naquele momento está insuportável, está forte e que muitas vezes a gente não consegue ver aquela luzinha no fim do túnel, essa dor um dia passa. E toda dor sempre traz um aprendizado. No momento que a gente está sofrendo, é difícil enxergar isso, não é fácil. Mas é sempre bom refletir o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente cresceu com uma dor, se for bem vivida. Se passarmos por aquela experiência de uma forma saudável. O luto, ele existe e é necessário para a gente. Não é porque nós somos espíritas e acreditamos na vida após a morte que a gente não vai ficar triste quando perde um ente querido. A gente não pode se cobrar isso. Mas a gente precisa pensar que todos nós somos espíritos eternos. E o fato da gente ter essa visão nos ajuda muito a passar pelos momentos difíceis. Porque nós sabemos que não acaba aqui. O filho, a mãe, o avô, a avó,
o marido, o pai que partiu, ele não morreu. Ele só não está na mesma existência que a gente. Ele só não está encarnado. E vai haver um momento que a gente vai conseguir se reencontrar. Porque os espíritos que têm afinidade, que se amam, eles se encontram. Então é como se fosse uma viagem mesmo, que em algum momento a gente vai se encontrar. A saudade vai existir? Vai. Não tem como evitar isso. Mas é a saudade com a fé e a crença que um dia a gente vai se encontrar novamente. E que, se Deus quiser, a gente vai se encontrar numa situação ainda melhor, onde tanto eu quanto o meu parente que eu perdi, né, que desencarnou, que na verdade a gente não perde, vai estar numa situação melhor, uma situação evolutiva melhor, num estágio melhor, em outras circunstâncias, não aquela circunstância de dor, de sofrimento. Então, a certeza de que nós somos espíritos eternos se torna mais fácil para a gente passar pelas dificuldades. Não que não vá doer, vai doer. Nós somos seres humanos ainda imperfeitos. A dor é inevitável, mas o fato da gente ter esse conhecimento faz com que a gente leve as coisas de uma forma mais leve. Porque a certeza de que todas as dificuldades são para a nossa evolução, são para o nosso aprendizado, e que essa vida aqui, ela que é passageira, ela que é uma pequena fração ali da nossa existência enquanto espírito eterno. Quando a gente para olhar por esse ângulo, a gente começa a perceber que os problemas financeiros que a gente tem, que a doença que a gente está passando, que a dificuldade de relacionamento que a gente está tendo, que a perda de um emprego, tudo isso é pequeno perto da eternidade. E que é só um obstáculo. E que esse obstáculo é um teste para ver o quanto que a gente conseguiu aprender. Para a gente se testar. Para a gente avaliar se realmente tudo aquilo que eu estudo eu consigo colocar em prática. Se nesse obstáculo eu passei melhor do que nesse obstáculo que eu vivi há um tempo atrás. Então tudo isso é aprendizado, tudo isso é oportunidade de evolução, de crescimento. A Terra é a nossa escola. Estamos aqui para aprender. E a vida continua. Tem muito chão pela frente. Nós somos eternos. Então, olhando por esse prisma, nós percebemos que toda dor é passageira, que todo sofrimento um dia termina, mas que se tivermos fé, a certeza de que somos espíritos eternos, ele vai passar de uma forma mais tranquila, menos dolorosa do que seria se nos revoltasse, se não tivéssemos essa crença. Então, que possamos sempre avaliar o sofrimento que estamos passando como um obstáculo passageiro e que eu vou tentar fazer o melhor que eu posso naquele momento, o melhor que eu tenho condições de fazer naquele momento, dentro de tudo que eu busco aprender com os ensinamentos do Cristo. Então essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos.